E vamos ao relato de hoje, que é este, o trágico fim de uma brincadeira, entre aspas. Olá, Ana e Assombrados, espero que estejam todos bem. Assim como todos da família Assombrado, eu sou totalmente viciado nos relatos e é incrível como me identifico com vários personagens, digamos assim, já apresentados nas inúmeras histórias contadas pela Ana. Eu não sei como cada um de nós chegou até aqui, mas como a Ana sempre diz, nada é por acaso. E na real, eu me sinto conectado a todos vocês. Bom, mas vamos ao relato. Afinal, creio que ele ficará bem longo. Você tem água aí, Ana? Se não tiver, pede pro Matheus para trazer, porque vai precisar. Opa, então peraí que eu vou pedir para ele aqui, ó. Vou pedir. Vamos ver se ele vai ver o meu... Ai, que chique, né? A gente pede aqui, amor, traz água, por favor. Vamos ver, se ele vê, ele traz. Ok, pedi já. Se vier na taça, lembre-se de segurar direitinho para o Johan não infartar, tá? Tá bom. Brincadeiras à parte, essa é uma tentativa de tornar esse relato mais leve, já que foi o evento mais triste e aterrorizante que já vivenciei até hoje, nesses 30 anos de vida. Como de costume, todos os nomes já estão trocados, pode ler tranquilamente. Essa história começa no início dos anos 90. A minha mãe, que já apareceu em 2 relatos aqui no canal, e eu, como sempre, me esqueço dos nomes que invento para ela, mas aqui ela vai se chamar Ângela. Ângela chegava até a casa de sua inseparável irmã, Giza, que acabava de dar à luz ao seu 4º filho, Matheus. Ângela levou seu caçula de 2 anos, Adilson, para conhecer o priminho recém-nascido, e ali foi o início de uma amizade tão forte como a das 2 irmãs. Era como se Adilson e Matheus estivessem destinados a continuar o legado de irmandade de Ângela e Giza. Essa é a lembrança... Ah lá, ele viu a mensagem. Eu vi, meu amor. Obrigada. Eu tenho som do plantão da Globo lá. Que belezinha. Não veio na taça, veio na canequinha. Aí, Johan. Tá. Então parecia que eles eram destinados a continuar o legado de irmandade ali da Ângela e da Giza. Essa é a lembrança mais antiga que tenho da minha vida, quando com 2 anos conheci o meu primo irmão, Matheus. Sim, eu sou o Adilson dessa história e lembro com riqueza de detalhes de ver o Matheus na cama, um bebê lindo, branquinho, com cabelos tão loiros que quase chegavam a ser brancos. Além de lindos olhos verdes e bochechas rosadas, um verdadeiro anjinho. Tanto eu como o Matheus éramos as rapinhas de tacho de nossas famílias, ou seja, os caçulas. E acho que isso fez com que fôssemos tão ligados, já que nos entendíamos muito mais entre nós do que com nossos irmãos mais velhos. Eu me sentia muito mais irmão do Matheus do que dos meus irmãos mais velhos, o Newton e a Eveline. O tempo foi passando e fomos crescendo juntos. Infelizmente, Matheus presenciou muita violência doméstica, pois o seu pai era um homem odioso e covarde que espancava minha tia sempre que bebia. E o problema maior era que ele bebia sempre. Houve um dia em que o nosso tio Jorge, que morava em um outro estado, veio nos visitar. E quando soube da violência que a minha tia Giza sofria nas mãos do marido, resolveu aplicar a lei de Talião. E foi olho por olho, dente por dente. Foi uma surra daquelas que dá gosto de ver, sabe? O machão, que era tão valente com a minha tia, apanhou bonito e em praça pública. Meu tio só parou de bater no ser porque eu, muito mole e manteiga, que nem pareço cria dos anos 90, comecei a chorar muito e implorei pro meu tio parar de bater nele. Mas também é uma cena forte para qualquer um, assim.
por mais que a gente saiba, né? Quer dizer, para uma criança, né? Eu acho que é mais por isso. Não é porque você era manteiga derretida, não. É porque não é uma cena legal. Seja em quem for. Hoje, se meu tio Jorge é pastor e me agradece muito por ter impedido ele de cometer até uma loucura naquele dia, pois, segundo ele, foi o meu choro que o trouxe de volta à realidade, pois ele estava dominado pelo ódio, completamente fora de si. Aquele corretivo foi muito eficaz. O malandro, que era um verdadeiro gigolô, violento e abusivo, foi embora para o quinto dos infernos, deixando a minha tia Giza com 4 filhos que não sentiram nenhuma falta daquele lixo humano. Porém, apesar de tudo, Giza amava aquele homem. E depois que ele fugiu, ela se entregou ao alcoolismo. Gente do céu, como assim? Querendo ou não, aquele evento foi um divisor de águas que mais parece uma maldição que se abateu sobre a família da minha tia. Bom, o tempo passou e Giza trabalhava pesado para criar os seus filhos. Minha mãe cuidava do Mateus para ela trabalhar e nós ficamos ainda mais unidos. Os filhos mais velhos da minha tia, apesar da pouca idade, já se ajeitavam em fazendas locais onde passaram a trabalhar e a morar. Porém, o vício no álcool era muito forte e um dia a Giza foi trabalhar embriagada e, estando em cima de um trator, não conseguiu se equilibrar e acabou caindo. Onde estou? E acabou caindo acabou caindo do trator, ela foi socorrida, mas infelizmente morreu na mesa de cirurgia. Minha mãe ficou devastada. Sua irmã tão amada estava morta. Depois disso, Mateus passou a morar definitivamente com a gente. Foi muito difícil para ele, pois era muito apegado à mãe e tinha apenas 10 anos. Por mais carinho que minha mãe e todos nós oferecêssemos a ele, por mais carinho que oferecemos a ele, nada é capaz de suprir o amor de mãe, né? O tempo passou, crescemos juntos e muito unidos. Mateus estava agora com 16 anos e eu com 18, terminando o ensino médio. Mateus tinha repetido algumas séries, estava atrasado na escola, os traumas da infância traziam consequências ao seu aprendizado e, a bem da verdade, ele tinha verdadeiro horror à escola. Um dia estávamos assistindo TV com a minha prima Tati. Era o programa da Márcia Goldschmidt, que tinha um quadro chamado Real e Sobrenatural, onde ela basicamente fazia o papel da Ana aqui do Assombrado, narrando histórias assombradas. Sim, eu sempre gostei dessa temática e os meus primos também. Nesse dia, a sensitiva Márcia estava no programa da Márcia, explicando o quanto era perigoso fazer a tal brincadeira do copo e que ela não aconselhava ninguém a fazer essa tal brincadeira. Mas adolescente, você já viu, né, Ana? Se quiser que faça algo, é só falar para não fazer. De cara, a Tati e o Mateus ficaram super empolgados em fazer a tal brincadeira. Mas eu, que continuava sendo um mole, não quis participar e fiquei lavando louça enquanto eles faziam a tal brincadeira. Eu era assim também, tá? Eu era curiosa, mas não queria botar a mão. Não sei se vocês fazem aí, deixa eu quieta aí, mas com o pescoço esticado. Eu não vou pôr a mão nisso, mas se vocês quiserem fazer, eu vou dar uma olhada aqui. Mas eu não vou chegar perto. Mas o que tá acontecendo aí? Era mais ou menos assim. Ai, então. Eu fiquei lavando louça enquanto eles faziam a tal brincadeira. Ficaram por alguns minutos fazendo zoeira com o copo. Eles mesmos empurravam com seus dedos e riam e gritavam na maior algazarra. Até que se cansaram das gracinhas e foram dar uma volta na pracinha perto de casa. Eu estava ali secando a louça que eu lavei enquanto eles brincavam, quando percebi que haviam deixado o copo na mesa, virado, conforme foi usado na brincadeira. Nesse momento eu senti um calafrio, uma sensação de perigo, de ameaça iminente, que me fez tremer e me arrepiar. Eu não sei bem o motivo, mas eu fixei meu olhar sobre aquele copo
E depois de uns 10 segundos, o encarando, o copo se moveu uns 15 centímetros e eu quase tive uma parada cardíaca. Mas por incrível que pareça, eu não levei aquilo para o lado sobrenatural. Eu fiquei me achando o Jean Grey dos X-Men, pois para mim eu é que tinha movido aquele copo com o poder de minha mente. Mal sabia eu que aquilo era o início de eventos macabros que levariam essa história a um desfecho trágico. Eu não comentei nada sobre o episódio do copo com ninguém, pois sabia que ninguém ia acreditar e eu odeio quando colocam a minha honestidade em dúvida, odeio mentira e ser taxado de mentiroso. Para mim é uma grande ofensa. Bom, com o passar dos dias, tanto Mateus quanto Tati começaram a mudar os seus comportamentos e suas personalidades. Apesar de Tati não ter crescido junto conosco, durante a adolescência nós ficamos muito próximos também. Formávamos um trio de primos que colecionavam muitas histórias, muita cumplicidade. Porém, Tati acabou se desentendendo com a gente, passou a ter verdadeiro ódio de nós e com o tempo acabou se tornando uma maledite, que deixaria muitas outras no chinelo, ok? Para você ter ideia, ela chegou a procurar pessoas da nossa cidade para me matar. Mas já que os feitiços que ela encomendou para mim não estavam dando certo, tá, ela chegou a procurar pessoas para acabar comigo de vez mesmo, porque os feitiços que ela estava encomendando para mim não estavam dando certo. Aí, tipo, no feitiço tá dando certo, então vamos fazer isso de... Gente do céu. Mas essa história deve ser contada num outro relato. Meu Deus. Bom, Mateus começou a mudar radicalmente o seu comportamento. Porém, diferente da Tati, ele não se tornou um maledito. Ele começou a desenvolver uma forte depressão. Ficou extremamente apático e vê-lo daquele jeito entristecia todos nós em casa. Mateus começou a relatar que via um homem de chapéu e capa preta. E isso para mim soava muito clichê de filmes e histórias de terror, né? Era tipo o cadeirudo da novela Indomada, que por acaso a gente morria de medo. Ninguém levava a sério as visões do Mateus, que passou a ser ameaçado por essa entidade. Por vezes eu acordava à noite e via Mateus andando pela casa, segundo ele, cumprindo ordens do tal homem de capa preta. Meu tio Jorge, que a essa altura já era pastor, se negava a acreditar na existência de espíritos. Porém, ele, abrindo mão de suas crenças, teve que admitir que havia sim uma entidade acompanhando Mateus, pois ele mesmo havia visto um homem com capa e chapéu pretos, seguindo meu primo, quando o mesmo saiu do banheiro e adentrou seu quarto. Eu comecei a buscar respostas. Eu pegava vários livros sobre espiritismo na biblioteca pública e os devorava. Enquanto isso, vários fenômenos poltergeist aconteciam na minha casa. Houve um dia em que estávamos só eu e o Mateus em casa. A maioria dos eventos aconteciam quando estávamos só nós dois em casa. Estávamos preparando o nosso almoço quando, do nada, o aparelho de som da minha casa ligou sozinho e começou a tocar os CDs num volume ensurdecedor. Só aquilo já foi suficiente para ficarmos apavorados, mas reunimos coragem e fomos juntos até a sala e desligamos o som. E para não haver chances daquilo acontecer de novo, nós tiramos o conector da tomada. Mateus já estava chorando muito porque quando ele não via, ele sentia a presença daquela entidade e, segundo ele, ela estava ali. Ele foi ficando muito apavorado, eu também estava, mas ele via e sentia o que eu não era capaz de sentir. Ele se ajoelhou no chão, enfiou a cara no sofá, cobrindo o rosto com as almofadas, pois, segundo ele, o homem de capa preta iria aparecer para nós dois. Ana, eu comecei a perceber uma espécie de fumaça saindo do meu primo. E como se aquilo não fosse suficientemente assustador, aquela fumaça começou que era branca. No início ela era branca e começou a escurecer e foi tomando uma forma.
Bastou eu ver a silhueta do que se formava que eu já sabia do que se tratava, né? Era ele, o homem da capa preta se materializando ali, no meio da sala de casa. Eu ajoelhei junto dele, fiquei na mesma posição que ele, cobrindo o rosto com as almofadas do sofá, já que perna para correr dali nenhum de nós tinha mais, né? Eu gritei pro meu primo: reza, Mateus, reza o credo, reza o Pai Nosso. Mas sempre que o Mateus tentava rezar, a língua dele enrolava e só saíam sons desconexos de sua boca, de modo que eu rezei sozinho. Mas parece que foi pior. Começamos a ouvir gargalhadas sinistras ao pé do nosso ouvido e por toda a casa. A sensação é que a qualquer momento aquele espírito ia nos atacar fisicamente, mas nós permanecíamos ali parados na mesma posição, chorando e rezando. Foi quando todas as caixas que acumulávamos em cima dos guarda-roupas da casa começaram a despencar no chão e ouvimos palmas batendo forte por todos os cômodos e também bem perto de nós. A gota d'água foi quando o som que havíamos tirado da tomada ligou de novo, no volume máximo, mesmo estando desconectado da energia. Pronto. Reuni todas as forças que eu tinha, me levantei, peguei meu primo pelo braço e saí arrastando ele até sairmos daquela casa. Naquele dia nós ficamos do lado de fora, até os meus pais chegarem. E por mais grave que fosse aquela situação, os meus pais pareciam hipnotizados. Não esboçavam nenhuma surpresa ou preocupação. Tipo aquelas pessoas que nada mais abala essas pessoas, sabe? Eles se preocupavam com a depressão do Mateus, mas não com os fenômenos sobrenaturais que aconteciam na casa. Mateus se afundava cada vez mais nessa depressão. O psiquiatra queria interná-lo, porém minha mãe não tinha a guarda legal dele. Quando minha tia morreu, ele passou a morar com a gente, mas nunca pensamos em adotá-lo legalmente, simplesmente por não achar que fosse necessário. Estávamos aguardando a chegada do irmão mais velho que morava em nossa cidade natal para poder assinar a internação do Mateus, que a essa altura já tinha tentado contra a própria vida umas 3 vezes. Eu continuei estudando o espiritismo por meio de livros. Eu não fazia ideia de onde havia um centro espírita na minha cidade, mas eu já me sentia assim, o próprio Chico Xavier. E cometi um erro grave. Desesperado com aquela situação do Mateus, que estava na UPA por ter tentado contra a própria vida, porém ele já estava fora de perigo e tal, eu, chorando, gritei na minha casa: você está fazendo isso com o Mateus porque ele não tem o conhecimento que eu agora tenho. Deixe ele em paz, sua briga agora é comigo. Oh, ignorância e soberba, misturadas à revolta pela situação do Mateus, me fizeram desafiar aquele espírito e acabei virando um alvo de suas ações. Lembro que acordei tarde da noite, eu estava sozinho em casa. Meu pai estava trabalhando e minha mãe no hospital com o Mateus. Liguei a TV e me deparei com a notícia de que Michael Jackson havia morrido. Como estive incomunicável o dia todo, só fui saber no jornal à noite, se não me engano. Fiquei muito triste, pois era fã dele, e resolvi colocar o CD dele para tocar enquanto eu ajeitava algo para comer. Por um instante eu havia me esquecido de todos os problemas, até que chegou na música Thriller, e acho que todos sabem que essa música tem uma introdução meio macabra, com uma voz grossa, proferindo palavras sombrias. É algo como: é quase meia-noite e algo maligno está espreitando no escuro, sob a luz da lua. Você tem uma visão que quase para o seu coração. Você tenta gritar, mas o terror toma o som antes de você fazê-lo. Você começa a congelar, enquanto o horror te olha bem nos olhos. Você está paralisado. Eu não sei se você já teve uma paralisia do sono, mas nessa narração que introduz a música, descreve exatamente o que se sente numa paralisia do sono. Eu não estava em uma paralisia do sono, eu estava acordado, de pé, bem lúcido.
mas comecei a ter todas essas sensações descritas na música. Eu sentia aquela presença cada vez mais intensa e mesmo assim eu não conseguia me mover. Até que do nada senti 2 mãos que bateram nas minhas costas. Eu fui empurrado com tanta violência que ao cair no chão, a minha perna se dobrou para o lado contrário. Se dobrou para o lado contrário? Que é o normal, tipo que nem galinha? Sim. Que a perna, em vez de fazer assim, ela vira para... Não, isso aí, fratura bonita, assim, tendão, tudo já era, ligamento, não dá. Não dá. Vamos ver. Então, a minha perna... Fui empurrado com tanta violência que ao cair no chão, minha perna se dobrou para o lado contrário, que é o... Como? Numa queda? Enfim. Com isso, a minha patela saiu do lugar e algo se rompeu dentro de mim, pois o meu joelho começou a crescer e a inchar como um balão sendo soprado. Quando vi essa cena, eu acho que a minha pressão arterial foi lá embaixo, porque para mim eu havia rompido a artéria femoral e o sangue estava extravasando por dentro, causando aquele inchaço. Então eu senti que eu ia morrer em poucos minutos por hemorragia. Mas decidi que não era um bom dia para morrer. Eu ainda nem tinha conhecido o Canal Assombrado, então a vida ainda me reservava muita coisa boa. Reuni minhas forças restantes, mordi a gola da camisa com muita força e instintivamente, ou quem sabe inspirado por espíritos de luz, eu voltei a minha perna na posição correta, o que fez com que eu sentisse mais uma dor ainda mais terrível que me levou aí sim a perder os sentidos. Quando acordei, eu estava numa ambulância do Corpo de Bombeiros. Não sabia como havia chegado ali, mas isso era o de menos naquele momento. Tive que passar por cirurgia. A artéria não tinha se rompido, como eu imaginei, mas o tendão sim. Algo que me levaria a meses de fisioterapia e muita dor. Quando voltei da cirurgia, os meus pais estavam me aguardando no quarto, ansiosos em me ver e também para tirarem uma dúvida. Segundo eles, ao questionarem os bombeiros sobre as condições em que me encontraram, eles disseram que receberam um telefonema da minha casa. O número registrado na chamada era o da minha casa. A pessoa que ligou para os bombeiros deu o meu nome e disse o que havia ocorrido e que devido à lesão da perna eu não conseguiria abrir o portão para eles, de modo que deveriam pular o muro. Mas ao chegarem na minha casa, tanto o portão quanto a porta da sala estavam abertos e eu desmaiado no chão. Eu disse que eu não liguei para os bombeiros, pois eu caí longe do telefone. A única coisa que lembro de pensar antes de desmaiar era em gritar por ajuda, porém ninguém ouviria, já que o som estava ligado no volume máximo e não tínhamos nenhum vizinho próximo. Era só mercado e padaria que já estavam fechados. Fiquei muito curioso e fui até o Corpo de Bombeiros investigar. Perguntei se havia alguma gravação da chamada e eles tinham. Pedi para ouvir e a surpresa veio ao ouvir a minha própria voz naquela chamada. Eles disseram que talvez eu tenha apagado essa parte do ocorrido da minha memória, mas eu tenho certeza que no estado em que eu estava, não havia como eu ter chegado ao telefone. Quando eu senti que estava desmaiando, sabe? Para mim, eu estava morrendo, já que nunca tinha desmaiado antes. Mas a essa altura, eu já me senti esgotado e farto do sobrenatural. Eu estava aceitando qualquer explicação que fosse de encontro aos padrões da naturalidade. Tanto que falei a todos que eu caí de maduro, omitindo o fato de ter sido empurrado por alguém que meus olhos não eram capazes de enxergar. Mateus voltou para casa e parecia estar mais tranquilo. Eu saí para ir ao PSF, pegar material de curativo para cuidar dos pontos da cirurgia. Estava andando de muletas e corri o risco de ficar manco daquela perna para sempre.
Mas isso era o de menos. Ruim eram as dores que eu sentia ao menor movimento de flexão do joelho, que mesmo ele estando imobilizado. Me entregaram todo o material necessário, mas a enfermeira, Jovanka, disse que precisava falar comigo e me convidou a entrar no consultório. Pensei que ela faria alguma orientação sobre o curativo e tal, mas na verdade ela queria me orientar sobre outra coisa. A enfermeira perguntou se eu sabia quem havia me empurrado e eu, meio sem graça, disse que ninguém me empurrou, eu havia caído sozinho. Mas ela, séria, retrucou: você sabe que não caiu sozinho, né, meu filho? Então eu respondi: sim, eu caí sozinho. Por acaso você desconfia que eu esteja sofrendo algum tipo de violência doméstica e estou tentando ocultar? Ela sorriu e disse: não, eu não desconfio. Eu tenho certeza. Mas não foi um tipo comum de violência. Quem te agrediu não pertence a este plano e pode fazer coisas muito piores. Por isso, que tal você me contar o que de fato aconteceu? Você fez algum tipo de evocação? Algo que tenha despertado a fúria de algum espírito? Eu não perdi tempo em questionar como ela poderia saber daquelas coisas. Como eu disse, o sobrenatural já estava virando natural na minha vida. Então eu narrei tudo o que havia acontecido, desde a brincadeira do copo, dos meus primos, até o dia em que desafiei aquela entidade por me achar o espírita fodão que nunca tinha pisado num centro. Pacientemente, ela me explicou que aquele espírito estava atrás de mim quando eu cheguei ao PSF. Mas que devido a barreiras que ela projeta no local, ele não conseguiu entrar, mas que ela ouviu, dando suas já tão famosas características, né? Ela disse que eu precisava ir a um centro com urgência e me convidou para ir no que ela trabalhava. Na terça-feira, 7 da noite, lá estava eu. Que lugar maravilhoso! Que ambiente reconfortante! Eu nunca havia me sentido tão em paz. Parece que todo o peso que eu carregava simplesmente se dissipou assim que eu adentrei aquele lugar. Eu até chamei o Mateus para ir, mas ele não quis e eu não insisti. Ele estava bem há alguns dias e eu não quis forçar nada para não tirá-lo daquele estado que há muito tempo eu não o via. Porém, instintivamente, eu levei uma camisa dele escondido. Algo me dizia que isso ajudaria. Lá no centro fui atendido pela própria Jovanka, que incorporou eu não sei se era um preto velho ou um caboclo. Eu lembro que se apresentou como Pena Verde, então acho que era um caboclo. Ele me explicou que ao fazer a tal brincadeira do copo, por mais inocente e ingênuas que fossem as intenções dos meus primos, eles acabaram abrindo as portas de nossa casa para espíritos menos elevados, e o convite foi aceito por um espírito de baixíssima vibração, cujo objetivo principal era levar tanto o Mateus quanto a Tati a acabarem com a própria vida. Eu havia desafiado esse espírito e isso o enfureceu a ponto de achar necessário me dar uma liçãozinha também, que aliás, de fato, eu precisava aprender. Só não precisava ser pela dor, mas querendo ou não, aquele atentado foi o que me levou até ali, né? Até aquele centro. Ele pediu que levasse meu primo na próxima reunião e ficasse de olho nele. Me ensinou alguns banhos e métodos de proteção. Pediu também para tampar o umbigo com esparadrapo, pois tanto eu quanto o Mateus éramos doadores de ectoplasma, uma espécie de fluido que os encarnados possuem e que os espíritos utilizam para diversos fins. Um deles é promover os ataques poltergeist, conseguindo mover coisas, se fazerem visíveis até para quem não é médium. E por aí vai. Na hora eu associei a fumaça que eu vi saindo do Mateus no dia do primeiro ataque que eu presenciei. Era muita informação e muitos acontecimentos simultâneos, mas eu tentava absorver tudo aquilo sem surtar. Mas o mais estranho para mim era o quanto os meus pais pareciam alheios a tudo aquilo que envolvia essas questões espirituais.
Parecia que aquela guerra era só minha, e isso me deixava muito frustrado e até um pouco revoltado. Meus pais pareciam estar sob um tipo de encantamento ou hipnose. Provavelmente, se vissem os móveis da casa voando, ficariam indiferentes. Quando lembro disso, eu fico intrigado, pois até hoje eu não encontrei uma resposta para esse comportamento deles que nunca foram céticos. Bom, chegou a semana do saco cheio e Mateus estava estranhamente bem. Parecia que finalmente tinha voltado a ser como era antes. Carregava nos olhos um semblante de paz e nos lábios um sorriso radiante. Eu não entendi a mudança tão repentina, mas aceitei e agradeci. Ele resolveu que ia até a nossa cidade natal para visitar os seus irmãos biológicos, pois estava com saudades. Como eu ainda estava com a perna ferrada, eu não pude acompanhá-lo, mas de fato achei que ele precisava desse encontro com seus irmãos e que fosse um momento só deles. Tudo ia bem, até que no dia 6 de outubro de 2010, Mateus me ligou e disse que achava que a depressão estava voltando, pois estava se sentindo triste, melancólico. Eu disse que essa melancolia era normal, pois sempre que vou à nossa cidade natal, eu também me sinto assim, devido a lembranças da nossa infância, dos nossos avós, da tia Giza. Disse para ele que a depressão não sumia da noite para o dia e que dias ruins todo mundo tem, mas que ele ficasse calmo, pois eu iria para lá no dia seguinte e nós iríamos rever os nossos amigos, dar uns rolês e tudo ia ficar bem. Ele me agradeceu e disse que mesmo sabendo que seria um sacrifício para eu fazer essa viagem, ele não ia dispensar não, pois estava com muita saudade. Disse que ao rever os seus irmãos biológicos, ele se sentiu feliz, mas percebeu também que era muito diferente deles. Os amava muito, mas que me amava muito mais e que isso às vezes o fazia se sentir culpado e em dívida com os irmãos biológicos. Mas ressaltou que eu era merecedor de todo o amor que ele sentia, pois sempre fui seu irmão, sempre cuidei dele, dividi com ele as melhores lembranças de sua vida, estive ao seu lado desde aquele dia em que o vi pela primeira vez tão pequeno e frágil naquela cama. A verdade é que naquele dia eu soube que de alguma forma estávamos ligados para sempre. Ao desligar o telefone, eu revi toda a nossa saga juntos, me emocionei com o quão bonita era a nossa história, nossa fraternidade e comecei a fazer as malas, super empolgado em saber que eu ia rever o meu irmãozinho querido. Como eu não podia dirigir por causa da perna, o meu irmão Newton me levou e logo de manhã partimos para esse lugar. Não sei se é fictício ou não, mas enfim. Chegamos por volta das 11h30 da manhã e assim que fomos, nos aproximando da casa da minha tia, Elisa, o meu coração gelou, pois ela estava claramente desesperada, chorando e falando ao telefone. Eu não tinha pernas para sair do carro, era óbvio que algo muito grave tinha acontecido. Ao nos ver, ela correu até o carro e aos prantos disse: "Meu Deus, o Mateus tentou contra a vida dele. Me ligaram dizendo que algumas amigas o levaram ao hospital e eu estava chamando agora um táxi, mas já que chegaram, vamos para lá agora." Desse momento em diante, parece que tudo começou a desacelerar. As lembranças que tenho são todas em câmera lenta. Enquanto nos dirigíamos para o hospital, passamos por tantos lugares daquela cidade que estavam carregados de ternas lembranças. A igreja onde fizemos a primeira comunhão, a escola que estudávamos juntos, o ginásio onde ele não chegou a estudar, mas que saía mais cedo da escola dele para ir até lá, até o ginásio atrás de mim e voltarmos juntos para casa. A Praça da Matriz, onde brincávamos de Digimon, Power Rangers, Dragon Ball. Ah, como a nossa infância foi feliz. Quando chegamos ao hospital, o enfermeiro Eduardo, conhecido de todos nós, veio ao nosso encontro. Pela cara dele e dos amigos que aguardavam na porta do hospital, eu já imaginava que as notícias não eram boas. Só lembro dele enfatizando: lutamos muito para salvá-lo e ele também para sobreviver. Ele teve 3 paradas cardíacas.
Conseguimos trazê-lo de volta 3 vezes, e em uma dessas vezes ele segurou a minha mão, olhou nos meus olhos, e mesmo sem conseguir falar eu entendi que ele implorava para que nós o salvássemos. Mas infelizmente houve uma 4ª parada que não conseguimos reverter. Ana, eu nunca serei capaz de explicar em palavras tudo o que eu senti naquela hora, tudo o que eu passei naquele dia. Era como se nada mais fizesse sentido. A vida sem meu irmãozinho não tinha o menor sentido. Eu me imaginei nos momentos importantes que viriam no futuro, vestibular no fim do ano, formatura em 4 anos. Quem sabe um casamento num futuro mais distante? Como seriam todos esses momentos sem o meu irmão? A vida com certeza nunca mais seria a mesma. Eu nunca mais conseguiria ser plenamente feliz, pois a saudade nunca me abandonaria. Quem já perdeu alguém próximo sabe que são esses os pensamentos que nos passam na cabeça. Não vou me alongar nos detalhes do meu luto, porque o relato está muito maior do que eu imaginei que ficaria. Peço desculpas por um texto tão grande, mas esse relato não é um simples relato, trata-se de uma homenagem ao meu brother, alguém cuja história merecia ser contada. Fechando alguns pontos, não citei a forma como isso aconteceu. Tá. Ok, não há necessidade. Como podem perceber, eu usei como nomes fictícios os nomes do Matheus e de alguns membros do canal que sempre interagem nos relatos ao vivo. Essa é minha homenagem a vocês também. Espero que ninguém se ofenda. Hoje eu sou espírita praticante, o que já me proporcionou várias experiências que tenho compartilhado aqui no canal. A Cidade Tal é uma homenagem ao programa que mais gostávamos na infância. Então é um nome fictício, não sei, eu não conheço. Bambuluá. A cidade de Bambuluá. É a cidade natal deles que ele falou. Mas eu não sei que programa é esse. Ou até sei, não me lembro. Enfim. Exatamente tudo que contei aqui é verdade. Noto que algumas pessoas pensam que os meus relatos são ficção ou fanfics, pelo modo que escrevo. Mas qual seria o objetivo de inventar uma história dessas, se nem meu nome vocês vão saber? Nunca recebi uma psicografia do Matheus, porém tive notícias através do meu avô, já desencarnado, que ele se encontra em tratamento, numa colônia, em que a sua mãe e os meus avós residem. Ele ainda precisa de muita oração e boas vibrações, que humildemente peço a vocês que ouvem esse relato que o façam. O espírito obsessor que levou meu irmão a essa situação foi encaminhado ao centro espírita. Lá ele foi doutrinado e pôde se arrepender de todo o mal que causou. Ele também está em tratamento no astral. Minha prima Tati se transformou em uma demodite, como já citei anteriormente. Completamente louca, obcecada e infeliz. Desculpe por usar o seu nome, Tati. Você é o oposto do que ela é. Matheus e eu fomos irmãos biológicos em nossa última encarnação. Desencarnamos jovens, infelizmente. E infelizmente ele tira a própria vida recorrentemente, existe essa palavra? É recorrente essa situação nas vidas passadas dele. Aparentemente eu vim com a missão de ajudá-lo a não repetir esse erro, mas eu falhei. Hoje eu faço palestras para adolescentes sobre depressão, saúde mental. Foi a forma que encontrei de cumprir ao menos um pouco da missão que me foi dada. Eu imploro a todos que não tentem reproduzir a brincadeira do copo. Isso é muito sério. Nenhum espírito com boas intenções topará fazer parte disso. O que não falta são relatos que provam que essa brincadeira, entre aspas, nunca termina bem. No mais, peço que cuidem bem das pessoas que vocês amam e amem sem ressalvas. Não deixem de declarar o seu amor aos seus familiares. Por mais brega que isso possa parecer, nunca sabemos quando será o nosso último beijo,
o nosso último abraço, a nossa última ligação, nossa última conversa. E ao término de cada dia, sejam gratos por suas vidas e das pessoas que vocês amam. Valorizem cada instante. Colecione boas memórias, pois são elas que irão nos confortar na hora da despedida. Da breve, porém sofrida, despedida. Gente, que triste. Tudo isso por causa da brincadeira do copo, ou seja, a prima, que antes era amiga, eram ali os três, que se envolveu nessa brincadeira, ela acabou virando a cabeça, se tornando uma maledite agressiva, pelo que eu entendi, porque ela já tentou até fazer trabalho para matar os outros, né? E ele falou que agora ela é uma demodite aqui das braba. Ela virou para esse lado e o irmão dele desenvolveu essa depressão e na verdade ele foi obsediado por essa entidade até o fim. Isso pode ser muito perigoso, gente. Não só a brincadeira do copo, travei? Não só a brincadeira do... Tá travando muito, gente? Agora só que eu vi aqui. Espero que não tenha travado tanto aí nos vídeos. No vídeo, né? Ao longo do vídeo. Não só a brincadeira... Gente, tá travando! Não só a brincadeira do copo, como qualquer tipo de brincadeira que te faça... assim, não faça como brincadeira, tá? Não é uma brincadeira o contato com o sobrenatural. Eu digo que existe gente que faz, que sabe, às vezes, o que tá fazendo, estudou, sabe com o que tá lidando, sabe mandar embora, entendeu? É maduro para fazer isso e não faz como brincadeira. Agora, molecada que cata para achar que isso daí é brincadeira ou faz porque não acredita, pra mim tá travando. Ai, meu Deus, espero que não tenha travado durante o relato.